bem-vindos ao Jornal da Noite. O Presidente da República terminou este sábado a visita de trabalho que vinha efetuando à província de Cabo Delgado. No seu último comício, Filipe Nyusi revelou que a situação económica do país não está bem e exortou a população a se empenhar na produção e produtividade com vista ao fortalecimento da economia nacional. No seu terceiro dia de trabalhos à província de Cabo Delgado, o Presidente da República disse ter constatado nos locais em que percorreu que as populações se manifestaram a favor da paz e orientaram o Governo a convencer a Renamo para voltar à mesa do diálogo com vista a uma paz efetiva. Todos os sítios onde passei nesta província, toda a população de Balama, população de Namuno, população de Chiuri, população de Kisanga, todos estão a dizer: nós não queremos a guerra, por favor, falem para não matar os nossos irmãos que estão dentro do país. A mensagem que recebemos nesta província, que estamos a levar para todo o país, é de condenar a guerra, é de condenar a violência, é de condenar a matança a outros moçambicanos. O desarmamento dos moçambicanos que vivem com as armas nas suas casas. Não há problemas, temos que falar, não usar a arma ou outro instrumento para fazer mal a outra pessoa. Temos que nos perdoar, tem que haver tolerância, mas também todos os partidos políticos, se querem falar, podem falar livremente, devem ser protegidos e nós temos que nos falar, mas não a arma, não a guerra. Neste comício realizado aqui na localidade de Inalia, distrito de Pemba, Mitus, o Presidente da República falou dos problemas do país. Filipe Nyusi exortou as populações a aumentarem a produção e a produtividade com vista ao fortalecimento da economia nacional. Nossa situação econômica não está muito bem nesse momento. Nós importamos mais ou compramos mais coisas de fora do que nós vendermos lá fora. Os financiamentos estrangeiros para o nosso país diminuíram. O país tem mais dívidas agora. Aí nas províncias do sul não chove. Nós queremos mais emprego, nós queremos mais estradas, nós queremos mais pontes, nós queremos mais energia e água. Mas para isso é preciso que haja a economia forte, o país desenvolvido, que haja mais produção. Este comício realizado na localidade de Inalia, distrito de Pemba, Mitus, marca o fim de 3 dias de intensos trabalhos do Presidente da República pelos 5 distritos da província de Cabo Delgado. Ivo Oliveira, Jamar Ramadani, STV. O Presidente da República reduziu os meios e a composição da sua delegação nas visitas que faz às províncias do país, onde avalia a execução das atividades marcadas para o quinquênio. Depois de se ter deslocado a Niassa e Cabo Delgado, Filipe Nyusi refere que ainda não está satisfeito com a medida adotada para a contenção dos custos das visitas presidenciais. O Presidente da República introduziu um novo modelo, reduzindo os meios, como também a composição da delegação que o acompanha, depois de ensaiar a medida que visa minimizar os custos em 2 províncias, designadamente Niassa e Cabo Delgado. Filipe Nyusi disse não estar ainda satisfeito com os resultados. Nós estamos satisfeitos porque é um exercício. Poupança é uma cultura permanente, tem que ir, né? Desta vez tentamos através de reduzir os meios de deslocação, mas agora segue a fase de avaliação, de calcular o que exatamente foi reduzido, porque em vez de usar 5 carros, se usou 2 carros, mas temos que ver isso, o que isso significou em termos de redução. A delegação própria diminuiu muito, podem ver o número de ministros que trouxe e mesmo outros acompanhantes. Durante o encontro com jornalistas, a propósito do fim da sua visita a Cabo Delgado, Filipe Nyusi falou dos objetivos que o levam à China, explicando que a mesma não se relaciona diretamente com as dívidas públicas anunciadas pelo Fundo Monetário Internacional. Mesmo a minha ida à Alemanha e a Bruxelas, a chanceler Angela Merkel convidou-me no ano passado e não se falava isso do FMI, são relações entre países. E no ano passado não foi possível, marcamos para este ano, por causa da agenda. E quando estivemos na reunião de foco aqui na África do Sul, eu tive um encontro direto com o presidente Xi Jinping. A minha ida à China não tem nada ligado a este aspecto. Naturalmente que
o movimento da vida vai permitir que troquemos impressões nesse sentido, como trocamos impressões na Alemanha, trocamos impressões em Bruxelas, na Bélgica, e agora com a visita do presidente português. Diplomaticamente estamos bem, politicamente somos amigos, irmãos a longa data, mas agora o que nós queremos agora é as coisas acontecerem economicamente, mais a agricultura. Estamos a puxar a China para investir mais nos projetos da agricultura, nos projetos de energia, na área de comunicação, linhas férreas, portos. Então é uma série de coisas que nós temos que ir alinhar e afinar. Entretanto, o chefe do Estado faz um balanço positivo da sua visita a Cabo Delgado, onde constatou avanços significativos. O Hospital Provincial de Quelimane está a funcionar muito acima das suas capacidades. A maior unidade sanitária da Zambésia tem a capacidade para 338 camas, mas os números apontam que mensalmente 1.500 pessoas são internadas. Os deputados inteiraram-se da situação durante a sua visita àquela província. O Hospital Provincial de Quelimane está a trabalhar acima das suas capacidades, dado a demanda dos pacientes que dão entrada na maior unidade sanitária da Zambésia. Os deputados da Assembleia da República, pela bancada da Frelimo, visitaram o hospital. Nós, os parlamentares, sabemos que o importante para o nosso país é o país viver com saúde. E a primeira preocupação que nos veio à mente é fazer visita ao hospital da cidade de Quelimane para percebermos em que estágio a nossa população está a viver. Encontramos há desafios, o hospital da cidade de Quelimane, provincial, está a trabalhar acima das suas capacidades e encontramos um trabalho exaustivo feito pelos profissionais, mesmo com esta demanda, e sentimos que tudo está sendo feito para que melhorias significativas apareçam. Com o aparecimento do novo hospital, temos conforto de que aquilo que é a demanda que este hospital está a receber ultrapasse. O Hospital Provincial de Quelimane tem a capacidade para 338 camas, mas o internamento de doentes ultrapassa aquela fasquia. Aqui no Hospital Provincial de Quelimane encontramos o problema de malária como uma das doenças que tem atacado muito a nossa população. É preciso perceber que este hospital recebe a população que vem de Mopeia, que vem do distrito de Niquadala, que vem de Xinde, e isto faz com que este hospital precise de fato de uma grande injeção, de um grande trabalho por parte do governo no sentido de melhorar cada vez mais a vida das nossas populações. A visita enquadra-se no âmbito das jornadas parlamentares. A ministra da Saúde, Nazira Abdullah, reconhece que o país continua a registrar níveis elevados de mortes materno-infantil e que o atendimento nos hospitais públicos continua a ser deficiente. A governante falava esta sexta-feira no encerramento do Conselho Coordenador do Ministério da Saúde na cidade de Maputo. Profissionais da saúde reuniram-se durante 3 dias e debateram diversas matérias de domínio do Sistema Nacional de Saúde, entre elas os instrumentos de planificação e gestão do Ministério e funcionamento da instituição. Na hora do encerramento do 41º Conselho Coordenador, a Ministra da Saúde assumiu a existência de diversas deficiências no Sistema Nacional de Saúde. Tivemos a satisfação que já não se reportam situações de grande realce de rupturas de medicamentos essenciais, mas não podemos ficar descansados. Temos que continuar vigilantes e assegurar que os medicamentos que chegam às províncias sejam canalizados para as unidades sanitárias em tempo útil e que as requisições para a reposição dos estoques aconteçam antes da ruptura. Destacamos ainda a alocação de 90 ambulâncias que foram distribuídas pelas 11 províncias, a montagem do laboratório de prótese dentária no Hospital Geral de Mavalane. Entretanto, Nazira Abdullah diz haver algumas melhorias na gestão de medicamentos e disponibilização de materiais de saúde. Não vamos tolerar as mortes maternas decorrentes da negligência por parte de alguns profissionais da saúde. Temos que ser implacáveis aos focos de mau atendimento que ainda prevalecem nas nossas unidades sanitárias. Não vamos permitir que este mau comportamento de um pequeno grupo manche o esforço de milhares de profissionais da saúde. Já não se fala mais da falta de medicamento nas farmácias públicas,
onde a satisfação das prescrições e de forma atempada atinge 99,9%. O próximo Conselho Coordenador do Ministério da Saúde terá lugar em 2017 na província de Tete. Mais 8 caminhões transportando madeira em condições ilegais foram apreendidos esta semana na província de Sofala, totalizando 13 em menos de 15 dias. Dentre as ilegalidades consta o corte de madeira abaixo do diâmetro permitido, corte de espécies proibidas e transporte de madeira serrada em condições irregulares. O setor de florestas e fauna bravia na província de Sofala convocou a imprensa na tarde desta sexta-feira para anunciar que ao longo desta semana apreendeu mais 8 caminhões em 4 distritos desta província que transportavam madeira em condições ilegais. De acordo com o setor de agricultura, os operadores florestais cujas viaturas foram apreendidas e passadas multas acima de 2 milhões e 200 mil meticais cortaram uma espécie de madeira proibida atualmente pela lei, outra abaixo do diâmetro permitido e alguns transportavam madeira serrada de forma ilegal. Outra foi de transporte de madeira com sigla que não corresponde àquela autorizada do operador, e outra é o transporte de madeira sem que tenha documento comprovativo da autorização. E foi confiscado a favor do Estado 21 metros cúbicos, 21,70 metros cúbicos de escape preto, que está em Maringue, 80,670 metros cúbicos de escape preto, que está depositado em Xerengoma, e 13 metros cúbicos de umbila em Caia, e também 17 metros cúbicos da espécie de chanate, de várias tradições, que está depositado. A madeira vai ser depositada no estaleiro da Direção Provincial de Terra e Ambiente, localizado no município de Onda. Importa referir que tende a aumentar nos últimos tempos em Sofala o corte ilegal de madeira, particularmente nas regiões onde a tensão política se faz sentir com muita intensidade. Daí que o setor da agricultura decidiu reforçar os postos fixos de fiscalização e a parceria com a população com vista a prevenir estes focos. Na sequência disso, em menos de 15 dias foram apreendidos 13 caminhões transportando madeira ilegal, sendo 5 na região sul da província de Sofala na semana finda e 8 na zona norte esta semana. Mais de 800 mil hectares de culturas foram perdidas devido à seca e inundações. Além de afetar a agricultura, a seca também causou a morte de mais de 5 mil cabeças de gado bovino. Tínhamos até ao final do mês de fevereiro como área afetada cerca de 472 mil hectares. Dados atualizados até o mês de abril indica que a área afetada subiu para 867 mil hectares afetados de culturas diversas. Destes hectares afetados, temos cerca de 10 mil por inundações, isto na zona norte, e temos cerca de 856 mil hectares afetados derivado à situação da seca, isto representando cerca de 18% da área total semeada. Em relação ao gado bovino, temos cerca de 5.200 cabeças de gado dadas como perdidas ou mortas. Contudo, face a esta situação, no geral, espera-se para a zona planáltica da região norte e para a zona centro do país, para a zona alta, perspectiva-se boa colheita. Pelo menos 40 pessoas morreram durante a época chuvosa 2015-2016, principalmente nas províncias de Nampula e Cabo Delgado. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades está a preparar um estudo para a prevenção de descargas atmosféricas. Nós tivemos confirmados pelo setor da saúde cerca de 40 óbitos, isso derivado a descargas atmosféricas nas províncias de Cabo Delgado, principalmente Nampula, onde tivemos maior número de óbitos, derivado às descargas atmosféricas, que é um fenómeno recente e que está a preocupar não só ao INGC, mas como a todos envolvidos nesse processo de gestão de risco de desastres. Bom, nós este ano vamos lançar um concurso para a contratação de serviços de consultoria
onde estará envolvido o INGC e o INAM, mas o estudo vai arrancar ainda este ano. Ano passado houve um estudo preliminar, onde foram desenhadas algumas recomendações, mas, contudo, há necessidade de aprofundar ainda mais esse estudo face a este cenário que nós vivemos nesta época chuvosa, que foi o maior número de óbitos derivado às descargas atmosféricas. Portanto, achamos importante envolver ainda mais especialistas para trazerem-nos aquilo que são medidas de prevenção ou recomendações ideais para evitarmos aquilo que é o número de mortes derivado às descargas atmosféricas. Os moradores do bairro de Machacane, na cidade de Maputo, queixaram-se este sábado de detenções injustas, assaltos, bem como de consumo e venda de drogas sem controle. As reclamações foram apresentadas durante um encontro que a população manteve com a Polícia da República de Moçambique. Considerado pelas autoridades como um dos bairros mais problemáticos em termos de criminalidade ao nível da cidade de Maputo, Machacane acolheu este sábado um encontro entre a polícia e a comunidade com vista a encontrar saídas para o problema. Na ocasião, os moradores, apesar de reconhecerem a existência de patrulhamento no bairro, defenderam a necessidade das autoridades intensificarem ações para o combate, sobretudo a assaltos e à residência e venda de drogas. A segunda esquadra forneceu os contactos, o distrito Camachacane tem, alguns bairros têm, mas o tempo de resposta muitas das vezes é lenta, Excelência. Então, gostávamos que a direção da polícia dotasse de meios mais rápidos para poder ter o tempo de resposta em tempo útil. Os nossos jovens pensam que o Estado de Direito é consumir drogas e bebidas alcoólicas. Por isso estamos cansados da situação neste bairro. Assim pedimos a intervenção da polícia para resolver este problema e outros relacionados com a criminalidade. Ainda no encontro, os moradores denunciaram supostos casos de detenções injustas, pelo que apelaram à necessidade de maior investigação dos órgãos de justiça. Estamos cansados de ser detidos sem justa causa. Eu, por exemplo, já fui detido acusado de roubar carro. Na ocasião, a polícia levou meu dinheiro e soltaram-me. Quando voltei à esquadra para reaver o valor, acusaram-me de ser um dos criminosos que aterroriza o bairro com katanas. Quero pedir à Procuradoria e à Polícia para serem mais unidos de modo a conseguirem combater a criminalidade. Temos assistido casos em que a polícia às vezes prende em flagrante e os tribunais soltam alegando não ter provas. Ação dos órgãos de justiça. O encontro realizado na Escola Primária Maguiguan contou com a presença de altos funcionários do Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique. Em resposta às denúncias dos moradores, o diretor da Ordem Pública e Segurança Públicas, Xavier Tocoli, prometeu reforçar o patrulhamento e apelou para mais denúncias contra criminosos e polícias corruptos. Depois de auscultar as preocupações dos moradores de Machacane, o diretor da Ordem e Segurança Públicas da PRM disse que a polícia vai ficar mais vigilante e redobrar o patrulhamento pelas ruas do bairro. Na ocasião, Xavier Tocol mostrou-se preocupado com denúncias de supostos casos de extrusões pela polícia e soltura ilegal de criminosos nas esquadras daquele bairro. Tocolo disse ainda que o sucesso no combate ao crime depende sobretudo de denúncias feitas prontamente pela população. Não podemos aceitar sermos cobrados de dinheiro para continuarmos a andar com o carro em mau estado. Há sempre bons polícias e há aqueles que querem manchar a nossa tarefa. Vamos denunciar. Apanha um da Polícia de Proteção, já está a fiscalizar carro, está a ver livrete, mas não é tarefa dele. A tarefa da polícia estão divididas. Polícia de Proteção, aqueles que põem essa farda, como eu, como esse chefe aqui, a tarefa dele pode fiscalizar bagagens, fiscalizar pastas, revistar, dizia, para ver o quê? Se traz arma, se traz alguma coisa bebida, essa é a tarefa dele. É de proteger aqueles que estão fiscalizando. Condutor é com trânsito, porque ele tem livro para atuar. Polícia de Proteção não traz livro para atuar.
Se está a ver carta, está a violar, não é isso o seu direito. Por seu turno, o comandante da PRM ao nível da cidade de Maputo, Bernardino Rafael, disse que em breve será construída uma segunda esquadra em Machequene para responder aos crescentes índices de criminalidade. Existem condições financeiras ainda neste momento. O que está a nos faltar é o espaço. Então está-se a fazer um trabalho através do vereador do município no distrito Camachaquene para encontrarmos o espaço com vista a erguer uma esquadra policial entre o bairro comunal, aliás o bairro Pulana Caniço AIB. O encontro entre a polícia e os moradores de Machequene enquadra-se no âmbito da comemoração dos 41 anos da criação da corporação. A efeméride da polícia celebra-se na próxima terça-feira em todo o país. Ao nível da província de Maputo, a polícia realizou este sábado uma marcha que culminou com uma feira de saúde para celebrar os 41 anos da corporação, efeméride que se assinala a próxima terça-feira. Na ocasião, o comandante provincial, Jeremias Machael, disse que a polícia vai reforçar este ano ações de prevenção e combate à criminalidade nos bairros, sobretudo através de apelo e denúncias, denúncias junto às comunidades. Nós temos que reforçar, conforme o lema nos sugere, é PRM reforçando a sua capacidade operativo e preventivo. Portanto, nós temos que intensificar o trabalho preventivo ao crime, intensificar o trabalho de ligação com as comunidades, de modo a garantirmos, portanto, a ordem e segurança da pública. Nós estamos a trabalhar sempre com as comunidades, é por isso que temos muitos resultados operativos, porque as comunidades colaboram conosco, denunciam, portanto, os malfeitores e nós levamos as pessoas à barra da justiça. Vamos observar agora um breve intervalo, recordando que hoje, a seguir ao Jornal da Noite, vamos transmitir a última jornada da Liga Italiana de Futebol, a partida entre o AC Milan e o AS Roma, e por via disso não teremos a transmissão da telenovela Império. Nós vamos já a seguir. Até já. O Parque Nacional da Gorongosa é importante para Moçambique, não só por aquilo que já hoje representa, mas também por estar a ser construído para o futuro. E é por isso que a CDM apoia esta iniciativa, que além de restaurar e proteger o parque, beneficia também as comunidades nele inseridas. Entre os vários projetos do parque, existe um relacionado com a agricultura, que procura promover pequenos agricultores através da capacitação de novas técnicas de cultivo, de como chegar ao mercado, de como gerir terras, que é a semelhança de um projeto no qual a CDM hoje já está envolvida, que utiliza a mandioca das nossas machambas, se insere num dos nossos principais pilares de suportes, ao qual chamamos Vamos Cultivar. Procuramos assim promover a riqueza da nossa terra, mas também das pessoas que nela trabalham. E é por isso que incentivamos, apoiamos e agradecemos iniciativas como a do Parque Nacional da Gorongosa. Eles representam o povo. Renamo deve, claramente, de uma forma, desarmar-se. O grande terrorista é a Frelimo. Uma paz que não era, digamos assim, genuína e não tinha uma base sólida. Eles são a nossa voz. Discutem e decidem o nosso futuro. A Frelimo própria não teve coragem nem força suficiente para posicionar-se a favor do provedor. Por que quando a Frelimo reúne, a FINAM vai lá expulsar as pessoas, ameaçar as pessoas? Eu acho que aquilo é mais uma manobra dilatória da Renamo, é uma maneira mais de confundir a opinião pública. E nós queremos saber o que se disse e o que ficou por dizer no Parlamento. Veja no Bancadas Parlamentares. Um debate a acompanhar todas as sextas-feiras pelas 18 horas. Neste episódio, iremos visitar o berço do brado africano, dos que a partir da Malanga buscaram trabalho nas minas da África do Sul e das instituições que elevam a economia local.
Junte-se a nós nesta aventura com moradores que ajudaram a tornar o bairro da Malanga o que é hoje, em Maputo, a da Europa. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RENAF à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Um país sem ídolos é um país sem referências. Regressamos para pautar a informação no Jornal da Noite. O presidente da Comissão Executiva da Mostec disse em jeito de balanço que a terceira edição da Feira Digital de Moçambique atingiu níveis superiores aos das anteriores e que os objetivos foram alcançados. Daniel David prometeu uma quarta edição muito mais rica e interativa. Caiu o pano sobre a terceira edição da Mostec. Durante 3 dias, o campus da UEM foi a base do debate sobre o digital em Moçambique e no mundo. O presidente da Comissão Executiva da Mostec aproveitou por isso para descontrair os presentes e justificar a importância das tecnologias nos dias de hoje. Nós estamos numa feira de tecnologia, numa conferência de tecnologia. Gostaria de dar aqui algumas indicações sobre o que aconteceu nestes 3 dias. E pedi aos meus colegas via WhatsApp essa informação. Trouxeram-me um papel. Então, é só imaginar que temos muito que andar para percebermos. Mandei por WhatsApp para que me explicassem alguns contornos de um produto novo que vamos lançar agora, que vamos informar agora em 30 segundos para que vocês possam aceder. Pedi para o WhatsApp que me informassem se já está pronto ou não. Vieram 2 diretores sentar ao meu lado e trouxeram-me 2 papelinhos. Isto é que é Moçambique real. Apesar de decorrer num momento em que a conjuntura econômica é pouco favorável, Daniel David disse que a feira superou as expectativas. Este Mostec foi um sucesso. É um Mostec atípico porque decorre num momento de contração econômica, mas tivemos aqui indicadores interessantes. No ano passado tínhamos cerca de 27 parceiros no Mostec e este ano tivemos 29 parceiros. No ano passado tivemos 54 expositores, este ano tivemos 66 expositores. No ano passado, tínhamos 6.000 visitantes e participantes nas conferências e este ano, 8.000 pessoas que estiveram aqui neste evento. Habituado a inovar, usou da oportunidade para lançar uma novidade e desafiar a todos a seguir o caminho da digitalização, uma vez que o país já pode ser acessado a partir de um tema. Fazer nas vossas aplicações de iPhone, em qualquer aplicação, o jornal O País, que agora, através de ponto 24, a partir do dia 2, já pode assinar, não precisa ter cartão de crédito, não. É uma novidade de Mostec. Pode assinar para um dia, para um mês, para 3 meses, para 6 meses, para 1 ano. Não precisa de comprar o jornal na rua, tem o seu jornal contigo. E na próxima edição não vamos pôr o jornal nas cadeiras. Queremos que toda a gente, o passo de entrada vai ser também ter o jornal. Por isso, continuamos na nossa digitalização e na inclusão digital. Termos o jornal aqui, poupamos o papel e melhoramos o nosso ambiente. Isso só o Grupo Só que faz, sempre fechar com alguma inovação. Para o ano, fica a promessa de mais inovação em termos de conteúdos e outros aspectos que compõem a Feira Digital de Moçambique.
E na janela das notícias internacionais, a presidente brasileira Dilma Rousseff, afastada do poder na última quinta-feira, diz que vai lutar para voltar ao governo. Dilma afirma que o governo de Michel Temer é provisório e ilegítimo. Dilma aproveitou um encontro com jornalistas estrangeiros esta sexta-feira em Brasília para afirmar que o governo do presidente interino do país, Michel Temer, era provisório e ilegítimo. Você tem um governo, portanto, interino e ilegítimo do ponto de vista de seus votos. Nós lutaremos para voltar. E além de lutar para voltar, obviamente nós lutaremos para recompor uma base parlamentar no futuro. Dilma disse ainda que a América Latina está diante de um novo contexto de presidencialismo. Eu acredito que nós estamos diante de uma compreensão nova a respeito do presidencialismo na América Latina. Acho que um conjunto de, principalmente, essa questão de que está fora de moda o golpe militar, ela coloca um problema para todos aqueles regimes que, como o presidencialismo, tem data fixa para iniciar e para acabar. Ainda esta sexta-feira, no Rio de Janeiro, milhares de pessoas saíram às ruas para protestar contra o governo do presidente interino Michel Temer e contra a decisão do Senado de afastar Dilma Rousseff, a presidente eleita. Nos próximos 6 meses, o Senado brasileiro vai julgar Dilma Rousseff por suspeita de irregularidades orçamentais, um processo presidido por um juiz do Supremo Tribunal Federal. Dilma só será afastada definitivamente se for condenada por uma maioria de 2/3 dos membros do tribunal. Momento de observarmos uma curta pausa, nós voltamos já a seguir, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas do país, começando pela cidade de Maputo com 27 máximas previstas e uma mínima de 17 graus, para Xai-Xai a previsão de 28 graus Celsius de máxima, uma mínima de 18 graus, prevê-se para Inhambane 29 de máxima e uma mínima de 19. Mais para o centro, a cidade da Beira com a previsão de 28 de máxima, uma mínima de 18 graus, 23 de máximas previsto para Chimoio, mínima de 13 graus. Para Quilimane esperam-se 31 graus Celsius de máxima, uma mínima de 19 graus. E para Tete, uma máxima de 32 graus Celsius previstos e uma mínima de 19 graus. Prevê-se para Nampula 29 de máxima, mínima de 19. Para Pemba, 30 de máxima previstos e uma mínima de 19 graus Celsius. E prevê-se para Lixinga 23 de máxima, mínima de 11 graus. Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois amanhã torna-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sítio também. Nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos está arrebentado. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraco, qualquer coisa. Nós estamos a destruir. A minha relação com o Parque Nacional da Gorongosa é uma relação de infância e de juventude. Vivi na Beira e era prática comum da família irmos os fins de semana ao Parque Nacional da Gorongosa e gozarmos e divertirmos, sobretudo, ao ver a Casa dos Leões, que era o antigo acampamento, o primeiro acampamento construído na Gorongosa, e que leões adotaram como habitação. Hoje, ao ser convidado para entrar no clube dos empresários da Gorongosa, faço com todo o gosto, faço com a certeza de que um dos objetivos é que o número de leões cresça no parque, não só por uma questão de
de se ver, mas também porque faz parte do próprio equilíbrio de predadores com antílopes que é necessário dar ao parque nesse sentido. Espero que o Parque Nacional da Gorongosa, ao integrar-se no conjunto da Serra da Gorongosa, transmita a mensagem que a natureza própria transmite. Ou seja, é necessário que haja paz, é necessário que haja harmonia, não só entre os animais e a natureza, mas também entre os homens e a natureza e entre os próprios homens. Um país sem ídolos é um país sem referências. Voltamos com a informação no Jornal da Noite. Agora para olharmos para o desporto. O Desportivo de Maputo e o ONH de Vilanculos empataram sem abertura de contagem em partida da 9ª jornada de Moçambola. O ONH perde a liderança e o Desportivo queixou-se da crise que fez com que a equipe não treinasse durante 2 dias esta semana. O ONH entrou para esta partida da 9ª jornada de Moçambola como um dos líderes, mas foi o Desportivo que tomou as rédeas do jogo, encostando o adversário no seu reduto mais recuado. Por via dessa pressão, esteve perto do golo, mas sem arte nem engenho, o atacante alvinegro não conseguiu ultrapassar a Cássio. O Desportivo de Maputo dominou quase toda a primeira parte e voltou a estar perto do golo, mas Rachid cabeceou ao lado. Desperdiçava oportunidades flagrantes de marcar o Desportivo, como neste lance em que o Orlando permite a defesa de Acácio, que manteve a baliza inviolável até o intervalo. Mas Boris Pusic não quis levar os seus pupilos aos balneários, permanecendo no seu banco técnico. O retamento foi dominado pelo ONH, mas sem convicções na finalização. Os jogadores do Desportivo pareciam conformados com o empate e nem mesmo em superioridade numérica não conseguiram marcar. O ONH podia ter marcado, mas Eldinho hesitou e quando decidiu rematar, fez a bola embater ao poste. A reação alvinegra foi com muito perigo, mas Acácio entregou o corpo ao remate de Rachid. Perde a liderança o ONH e o Desportivo pode se queixar da crise financeira que se abateu sobre o seu ninho. Perdemos a liderança, mas o importante é que não perdemos o jogo de hoje, né? Nós não entramos muito bem no jogo, né? Na primeira parte. Penso que na segunda parte melhoramos um pouco, mas não chegamos a jogar aquilo que é o nosso nível, né? Sabe que ficamos 2 dias sem treinar, mas a equipe no seu todo esteve lá, estiveram lá, jogaram os 90 minutos. A ponta final podem ter acusado um bocadinho esses 2 dias que não treinaram, mas por aquilo que fizemos eu penso que tenho que dar os parabéns, meus rapazes. A Liga Desportiva de Maputo goleou o Xingal de Tete por 5-0 no jogo desta 9ª jornada do Moçambola 2016. Os treinados de Dário Monteiro entraram demolidores e logo nos primeiros 5 minutos mataram a partida. A Liga fez o primeiro golo por intermédio de Bel, logo nos 2 minutos, que respondeu com mestria a um canto cobrado do lado direito. Quando se passava 1 minuto, veio o golo monumental de Telinho a fazer os 2-0. A Liga estava com gula de golos e Telinho voltou a marcar, fazendo os 3-0. O Xingal de Tete tentava reagir, mas não encontrava argumentos para contrariar o seu adversário. A Liga fez jus ao estatuto de candidato ao título e aos 37 minutos Andro de cabeça fez o 4-0, resultado com que se foi ao intervalo. Na segunda parte, o Xingal voltou com um pouco mais de atitude e tentava fazer remates a meia distância, mas faltava pontaria. A turma da Liga poderia ter feito o 5º neste lance, mas Lia não teve calma suficiente para bater o guarda-redes do Xingal. Já no período de compensação, Dainho fechou a goleada com este belíssimo golo. Estavam feitos 5-0. Eu penso que estivemos bem. Atacamos logo de início, fizemos uma pressão alta aceitável, por isso fizemos 3 golos em praticamente 5, 6 minutos. Era o que se pedia.
acabamos por concretizar de facto aquilo que planeamos e os jogadores fizeram o resto. Eu penso que a interpretação do jogo foi bem concebida pelos jogadores e acabamos por fazer de facto uma primeira parte cheia de qualidade, com bons reportes técnicos. Eu penso que, acima de tudo, cumprimos com aquilo que eram os nossos objetivos, que era ganhar esta partida. Bom. E porque ler faz bem à alma, médicos, escritores e artistas, em colaboração com a Associação dos Escritores de Moçambique e o Ministério da Saúde, juntaram-se hoje em Maputo para promover uma feira de livro e saúde num ambiente descontraído. Com saúde e muitos livros. Assim começou o dia na sede da Associação dos Escritores Moçambicanos em Maputo. No evento que juntou familiares e amigos, a Feira do Livro e da Saúde foi um espaço de conversa à volta das letras e de rastreio de malária, diabetes, HIV, hipertensão arterial, tuberculose e doenças de foro oftalmológico. O objetivo não poderia ter sido outro. O grande objetivo é a difusão da cultura no seio dos médicos. Por isso, não faltaram interessados. Adultos, jovens e crianças fizeram-se à sede da EMO e em poucos minutos ficaram a saber do estado da sua saúde. Mas também estiveram escritores que não se importaram em largar a pena por alguns instantes. Afinal, saúde é que interessa e o resto não tem pressa. Sim, literatura com muita saúde, né? Mas agora também literatura com muita saúde e com precauções também, né? Porque a gente chega a esse ponto, não tem que ter a coragem de se aproximar dessa gente e dizer, olha, meu amigo, como é que vai a máquina, né? Pensamos que é uma iniciativa que vai ajudar a conhecermos o nosso estado de saúde, a sabermos a quantas é que andamos de saúde e ao mesmo tempo também é uma oportunidade para cultivarmos um pouco aquilo que é o nosso conhecimento, aquilo que é a nossa intelectualidade como pessoas com tantos anos. A presença de escritores na feira inspirou a necessidade de uma outra saúde, a saúde intelectual. Por isso, houve quem levou para casa 3 livros. Comprei uns 3 livros, mas aqui queria um reparo. Eu estava convencida que nesta parte da literatura houvesse, portanto, aqui uma... podiam ter trazido também obras relacionadas com a saúde, obras também relacionadas com a criança, porque eu vejo aqui muitas crianças a circular. Mas não só com amantes da literatura fez-se a feira. Na EMO também esteve um adepto de futebol vestido a rigor. Eu gostei de fazer a pulsação, depois fiz ali o teste de HIV e estou bem. E não faltou quem escolhesse a feira de livro em vez do hospital. Aqui ou o hospital? Aqui porque tem mais, as pessoas estão mais preparadas para explicar. No hospital com a enchente fica um bocado difícil. Naturalmente, com poesia e música à mistura, não havia outro remédio, senão a cura antecipada. Afinal, a saúde estava perto de todos. A Feira do Livro e Saúde foi promovida pela Associação de Médicos, Escritores e Artistas, em colaboração com a Associação dos Escritores Moçambicanos e o Ministério da Saúde. E tudo no ambiente descontraído. Colocamos o ponto final ao Jornal da Noite, despedimos-nos, marcamos novo encontro amanhã, pontualmente às 19 horas mais 55 minutos. Recebendo a informação agora da minha realização, provavelmente não teremos a transmissão da partida da Liga Italiana de Futebol entre o AC Milan e o AS Roma devido a problemas de satélite. Desejamos que continue a seguir o restante da nossa programação e uma ótima noite. Vemo-nos amanhã.